Pessoal, bom dia, tudo bom? Que bom vê-los. Quanto tempo? Bom dia, turminha. Tô aqui, ó, com essa cara de sono que o Rodolfo me fez acordar 10 para 7 da manhã para terminar de ler os textos. Queria dizer que eu também tô aqui desde as 6 horas tomando chimarrão. Meu Deus do céu, não consegui ler durante a semana. Nossa Senhora, começou a correr os prazos de novo segunda-feira. O meu Projude tá assim, tipo, explodindo. É, Lá do prazo do NPJ que entra, né? Normalmente é aluno que cumpre. Agora a gente sem aluno tem que cumprir tudo sozinho. Abrir tinha tipo 70 prazos. mas para segunda-feira é isso? Não, para segunda deve ter uns 15. Nossa senhora. Mas eu tinha uns para cumprir para essa semana, já que era dia corrido, sabe? Tinha uns de 2 dias, tinha uns de 5 dias corrido, daí eu tive que pregar o pau nesses. E aula ainda, daí ontem ainda até conversei com o Danilo, falei, Danilo do céu. Falei, eu só tinha lido um texto. Eu falei, tem mais 2 ainda para ler. Desde de manhã acordei 10 para 7. Falei, nossa, deixa eu terminar de ler tudo isso, porque senão. Ai, gente do céu, mas bom vê-los, viu? Bom saber que agora a gente pode, né, fazer as reuniões aqui pelo espaço virtual, né? Antes, a princípio, o Rodolfo ele tinha colocado, o Rodolfo lá do IDCC, né, o coordenador acadêmico, ele tinha solicitado que a gente evitasse, né, os encontros virtuais, que a ideia é o encontro acontecer sempre presencialmente. Mas a gente esperava que fosse passar rápido, né, que fosse ser um negócio mais fosse acabar mais cedo aí. Então, como foi se postergando, eles foram autorizando a pós, né, virtual, então o pessoal que está com a pós em andamento já foi fazendo alguns encontros, e daí quando foi semana passada ele autorizou os encontros dos grupos de pesquisa. E eu acho que a gente não perde nada, né? Pelo contrário, às vezes o pessoal que vem de fora, ou que por algum motivo, né, às vezes fica impedido de comparecer presencialmente aqui, eu acho que é um meio bem eficiente aí, até mais eficiente da gente ter uma participação maior de todo mundo, né? E a gente começar também a pensar, né, na questão dos artigos lá para o livro, né? Então, eu espero muito que todos participem, que todos mandem os artigos, apesar que, né, tá lá na determinação que os artigos vão passar por uma aprovação, então não necessariamente a gente vai ter o artigo aprovado para publicação, mas eu acredito que aqui a gente não vai ter problema de qualidade, né? Todos estão aptos a escrever artigos aí de qualidade. E eu desde já me coloco à disposição, né, para fazer revisão desses artigos, né, caso vocês tenham essa necessidade. Nós vamos ter uma aula de metodologia. Então, aquela aula que era prometida lá para o começo, né, dos encontros, para o começo do projeto, ela vai se efetivar agora. Né? Então, o Rodolfo ele deve passar em poucos dias aí a data, né? Então, eles estão viabilizando essa aula de metodologia para também auxiliar a gente aí na escrita desses artigos da melhor forma possível. E daí, só observar aquele prazo, né, que eu acho que é 13 de julho, porque daí o IDCC precisa de um tempo hábil para mandar esses artigos para revisão, revisão ortográfica e tudo mais, e compilar o livro, que daí vai ser publicado pela editora Totti, do professor Bruno Fuga. Né? Então, acho que a gente tem aí um potencial bem legal para ter uma publicação como capítulo de livro, né? E eu espero que a gente tenha muitos artigos aprovados, aí, nosso grupo tenha muitos artigos aprovados. Danilo, você está gravando a reunião para nós? Ai, ótimo, belezinha. Então, vamos começar, pessoal? Rodolfo aí, nosso mediador, né, que nos propôs esses 3 textos. Eu, particularmente, gostei bastante, eu nunca tinha pensado no estado de exceção nessa perspectiva. O livro eu ainda não abri, mas fiquei super curiosa para lê-lo, né? Mas achei os artigos muito, muito relevantes, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora, né? Daí, vamos bater papo aí sobre isso. Tá comigo a palavra? Tá com você, pode Tá. pegar. Bom dia, gente. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, né, desculpa por ter passado esse monte de texto. Na verdade, eu tinha me esquecido que a gente tinha combinado essa reunião para hoje, que foi quinta-feira à noite passada, né, que a gente combinou, e eu estava preocupado com outras coisas aqui, acabei me esquecendo, a Camila me lembrou.
Eu falei assim, nossa, mas o que a gente vai propor para essa leitura, né? E eu comecei a caçar alguns textos que falassem sobre essa temática aí da Constituição e do coronavírus, por dois motivos principais, assim. Acho que o primeiro deles, a gente tem visto aí bastante lives, então, assim, eu estou me justificando por que esses textos, antes da gente começar o debate, né? Tem visto bastante lives acontecendo aí, né? O Streck participa praticamente de 2 ou 3 por dia aí. Temos aí a EMAP fazendo várias lives, o Conjur fazendo várias lives. Então a gente tem a oportunidade de ouvir aí alguns autores aí renomados, constitucionalistas, sobre esses temas atuais, né? E eu acabei vendo algumas. E o que me tocou em algumas delas, acho que uma que o Steck participou, o Gilmar, outra que o Ingo Sarlet participou, todas elas discutiam como pano de fundo a, a rigidez não, mas a forma como a nossa Constituição responde para essa crise que nós estamos vivendo. E a gente sabe que no Brasil a crise ela as crises são várias, né? Mas especificamente a crise da Covid-19. E o consenso que existia entre eles, talvez consenso não, mas a tônica que existia entre eles é de discutir os nossos instrumentos jurídicos constitucionais são suficientes para responder à crise que a Covid-19 está proporcionando nas nossas garantias individuais, no nosso sistema federalista e nas nossas instituições democráticas? Né? Eles gostariam de saber isso. A Constituição é suficiente? Estamos conseguindo respeitá-la ou precisamos dar um passo a mais e mexer ali no quarto do pânico, né? Que são as formas de adoção de estados de exceção formais que a própria Constituição traz para assegurar esse patamar de constitucionalidade. E aí o que estava sendo debatido e um dissenso talvez que surgiu foi uma posição do Streck falando que ele é um ortodoxista constitucional, então a nossa Constituição é suficiente. Essa foi uma posição dele. E o que nós estaremos vivendo talvez seja um momento de legalidade extraordinária, onde a própria Constituição nos dá ferramentas que não seja de estado de exceção para poder responder à crise. E aí essas limitações de direitos, etc., acabam sendo constitucionais. Uma outra posição, e aí ele falava o seguinte: não podemos falar aqui em estado político de exceção, que isso foi numa live que o Conjur fez. Numa outra live que o Ingo Sarret fez, que também é constitucionalista, aí todo mundo deve conhecer, ele falou, olha, é claro que nós estamos vivendo um estado de exceção material, um estado de exceção político, mas a nossa Constituição está sendo respeitada. Aí eu falei assim, poxa vida, temos aí então um problema. Estamos ou não vivendo num estado de exceção no fático, né, ou político, e a nossa Constituição está ou não sendo utilizada como uma legitimação, talvez, de um estado de exceção. E aí a gente precisava entender o que seria esse estado de exceção. Eu também nunca tinha lido esses textos do Agamben, tinha lido pouca coisa de comentários na internet, de professores que falaram para mim dele em uma outra oportunidade, e fui dar uma sondada. E aí o curioso, não sei se você conhece essa ferramenta aí, mas quando você quer saber o que uma pessoa está pensando, um filósofo, um autor está pensando, você vai no Google, coloca o nome dele, vai em ferramentas, datas e coloca assim, último ano. Vai aparecer textos que ele acabou publicando na internet no último ano. E eu botei lá, Agamben no último mês. Apareceu uns 4, 5 artigos, inclusive que a Unicinos traduziu no site deles, sobre o pensamento do Agamben, ele escrevendo sobre a Covid, né, e o estado de exceção. E aí qual que é a grande característica aqui? O Agamben ele é italiano, então ele viveu isso antes de nós de uma forma muito mais potencializada e está sendo criticado porque desde fevereiro, que foi antes de começar a subir os números na Itália, ele vinha falando: estamos vivendo um estado de exceção. Essas medidas estão sendo utilizadas, elas não são corretas, né? São excessivas, né? E aí, depois de um tempo, passou aí 15 dias, subiu estrondosamente o número de mortes na Itália. Então, assim, estamos lendo alguns textos aqui com o marco teórico do Agamben, que nos traz algumas ideias de estado de exceção, para tentar entender que no Brasil, talvez 3 perguntas que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A primeira delas,
A nossa Constituição é suficiente para responder ao que estamos vivendo? O segundo, o texto constitucional está sendo preservado? E terceiro, vivemos ou não num estado de exceção? E aí, os textos vão dialogar com essas três perguntas, esses três problemas que a gente colocou. O primeiro deles, né, cadê aqui? O do Abreu, ele vai... Esses textos eu peguei lá na plataforma Cielo, né? Então, são de revistas A1 e A2. Então, assim, são bem conceituadas, dá para a gente garantir pelo menos um rigor aqui da pesquisa. O Abreu, ele vai trazer para nós a seguinte pergunta, né? O estado de exceção e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Como que a gente consegue vincular, então? A tônica aqui do texto do Abreu é o Poder Judiciário. Como que o Poder Judiciário responde a uma situação de estado de exceção a partir do pensamento do Agamben. O segundo texto do estado de exceção no Brasil republicano, que é da Ana Suellen e do Ditches, né, que é o Matos e o Gomes, eles vão dar a tônica no Poder Executivo e Legislativo, para falar como que o Brasil republicano tem se comportado em situações aí que exigem uma suspensão do texto constitucional ou das garantias constitucionais e a implementação de um estado de exceção. O terceiro texto, que é do Rothenburg, inclusive que participou de uma live que a própria UEL fez recentemente, vai trazer justamente o que a gente está querendo discutir hoje. Como que a Constituição está respondendo aos problemas atuais. E aí ele vai dialogar, num diálogo indireto, obviamente, com o segundo texto. E, por fim, a leitura complementar aí, que é mais por curiosidade mesmo, para quem tiver interesse de continuar depois desse nosso debate, que é o texto, que é o livro do Agamben mesmo, de estado de exceção. Bom, turminha, acho que essa é uma introdução que eu gostaria de fazer para justificar a escolha dos textos, onde que está o nosso marco teórico e os nossos problemas. E aí, numa tentativa aí muito nova de tentar lidar com essas ferramentas digitais e de quebrar esse gelo também que sempre tem nos grupos de pesquisa aí de como começar o debate, eu gostaria de propor uma dinâmica, né? Mas um método aí. Eu sei que talvez conseguiram ler. Eu também não consegui ler, pelo menos a minha intenção era ler o primeiro capítulo ali do Agamben e não tive essa possibilidade. Mas eu consegui ler um pouquinho dos outros, né? Então, o que eu gostaria de propor, para a gente poder aí iniciar o nosso debate, temos aí mais de 10 pessoas aqui, é que se cada um pudesse, ainda que tenha lido um texto só ou parte desse texto, falar uma parte que grifou, achou importante e o porquê, talvez a gente conseguiria aí quebrar esse gelo do início de reunião e pensar para onde nós vamos avançar com essa discussão. Tendo, talvez, como proposta essas três perguntas. O texto constitucional é suficiente para responder o que vivemos? O texto constitucional está sendo preservado ou não? E se estamos vivendo um estado de exceção? Vocês acham que seguir essa metodologia? Podemos? Podemos, bem legal. Posso começar? Aquelas pessoas que não conseguem ficar sem falar, né? Muito tempo. Bom, primeiro, eu achei muito pertinente os três textos, essa abordagem, né, que você propôs. O primeiro texto, ele vai focar, né, na atuação do STF, e isso eu acho que é relevante porque a gente muitas vezes não... Como o STF ele vem nos últimos anos, né, agindo aí com esse ativismo judicial, sobretudo na efetivação de direitos fundamentais, a gente às vezes olha muito acriticamente a atuação do STF e não percebe que muitas vezes o STF atua ali sem muita fundamentação, né? Então, eu sempre falo, meu, você assiste lá julgamento na TV Justiça, os caras vêm com poesia, trecho de música, e não traz uma fundamentação constitucional, uma fundamentação legal. E daí você fica muito no âmbito da discricionariedade da atuação do STF, que é algo que o Lênin Streck critica muito, né? Então, assim, até onde esses caras possuem legitimidade para tomar essas decisões, né, que afetam a todos nós? O Lênin, há muitos anos, já fazia crítica até à questão da súmula vinculante.
Como assim? O STF edita uma súmula vinculante, isso daí passa a ter uma validade erga omnes para casos que são semelhantes, mas não necessariamente são iguais, porque cada caso é um caso, né? E daí hoje a gente tem a discussão do distinguish, né? Que é você destacar do seu caso, então, aquilo que vai distingui-lo na essência de outros demais para você, de repente, evitar a aplicabilidade da súmula vinculante, mas a gente questiona pouco a atuação do STF, né? A gente critica pouco essa atuação. Agora não, né? Porque vem essas, de repente, decisões que estão indo contrárias aí ao grupo de apoio ao governo, e daí o pessoal fica pedindo o fechamento de STF e tudo mais. Mas, historicamente, dentro dessa atuação, né, do ativismo judicial e do STF com essa atuação mais intensa, a gente não faz uma reflexão muito, né, sobre essa questão da legalidade, da legitimidade que as autoras trazem ali no texto 1. Né? Então, que esse estado de exceção não necessariamente ele precisa vir, né, por parte do poder executivo ou por uma atuação do legislativo. Às vezes ele vem por parte ali de atuação do poder judiciário também. Né? O texto 2 eu achei muito legal porque ele faz oh meu Deus, ele faz aquela linha histórica, né, que eu não tinha conhecimento algum, não tinha conhecimento daquelas quantidades ali naqueles governos, principalmente ali da Primeira República, né, quanto tempo que esses governos passaram atuando em estado de exceção. Então eu achei assim super legal historicamente, né, curiosamente, achei muito, muito interessante esses trechos, né, onde ele faz esse destaque das questões históricas, indo até a realidade acredito que quando o texto tenha sido escrito, que foi 2014, né, que ela usa aqui como período, como marca, né, de 1889 até 2014, e as medidas que foram adotadas ali em 2013, 2014, principalmente por meio da Lei Geral da Copa, né, que estabeleceu aquelas restrições todas de direitos fundamentais em favor da FIFA, né, para que a FIFA pudesse explorar, então, aquelas liberdades que estavam ali constando, né, dentro do que ela vai trazer ali dentro do texto. E o texto do Rotemburgo, a questão da quarentena da Constituição, eu entendo ali, pelo menos, né, o que eu compreendi é que ele considera que a Constituição é suficiente, sim, para atravessar esse momento, né, da crise do Covid-19, e que o que não se pode é permitir o afastamento da norma constitucional para viabilizar o combate ao coronavírus. Então, pelo contrário, a Constituição não pode entrar em quarentena. A Constituição tem que estar atuante nesse momento importante de combate ao Covid-19. Então, pelo que eu entendi ali, o posicionamento dele ficou nesse sentido, né, de defender que a Constituição, sim, dá conta do combate a essa crise. Tá? Então, essas são as minhas primeiras impressões aqui de cada texto. Eu vou dar uma rolada aqui para ver se eu acho um trecho para destacar que me chamou mais atenção aqui. Se alguém quiser aí, né, continuidade aí a essa análise aí, ou destacar algum trecho, pode ficar à vontade, moçada. Não sei se a professora quer falar o trecho dela. Não, pode seguir falando, que eu estou procurando aqui também. Tá, bom dia aí, todo mundo. Bom dia. Acho que que nem a professora Camila, vou dar uma passada aqui das minhas impressões sobre os três textos. O primeiro texto da Abreu e Gonçalves, né? Eu acho que ele tem alguns problemas, a meu ver, assim, você, como sempre, um pouco chato aqui, né? Mas eu acho que tem uma escolha muito esquisita de marco teórico, que é a escolha do Dworkin como um ponto para criticar decisões morais do Supremo. Porque a minha impressão, pelo menos, é de que o argumento central desse texto, ou a resposta à pergunta levantada, é de que o Brasil tem um estado de exceção permanente, e o diagnóstico é de dois fatores. Primeiro, que o presidente indica os ministros do Supremo
por critérios políticos, né? O que eu acho que é um argumento questionável. E segundo, que o Supremo toma decisões ilegítimas, porque são decisões sobre polêmicas morais e que o judiciário não teria legitimidade para isso. Uma das coisas que eu mais estudo é crítica do controle da constitucionalidade, é o que eu tento pesquisar, mas eu acho que é muito esquisito que o Dworkin sirva como marco teórico para isso, porque o Dworkin é um dos grandes defensores dessas decisões. Para o Dworkin, não existe uma decisão sobre um direito fundamental que não seja uma decisão moral. Para o Dworkin, as grandes polêmicas que a gente tem numa comunidade política como as nossas, em que as constituições consagram direitos fundamentais, são polêmicas morais sobre como a gente entende os direitos que todo mundo tem. E daí o papel do juiz é tomar a melhor decisão à luz de toda a história, né, de que esses direitos foram desenvolvidos nessa sociedade e de acordo com os seus critérios morais. Então, acho que tem esse problema. Mas eu acho que a gente, pegando a ideia de um estado de exceção permanente, eu acho que pode ter uma leitura que não é necessariamente do artigo, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma aplicação. O nosso Estado de Direito funciona de jeitos muito diferentes para determinadas partes da sociedade, né? Para determinados grupos étnicos, de renda e etc. Não é difícil a gente lembrar disso. E talvez aí eu acho que tem um caminho para a gente identificar o que é um estado de exceção permanente na sociedade. Eu acho que o Supremo tem problemas, eu acho que a justiça constitucional é uma questão muito difícil de ser justificada, e também acho que talvez haja um problema do presidente indicar um ministro que é vitalício para o cargo ali, mas nessa parte da indicação do presidente, eu acho que é difícil até a nossa prática recente falar que esses ministros vão ser eternamente ali um soldado do cara que indicou ele, né? A gente vê que a coisa é mais complexa, não que não seja problemática, mas acho que é complexa. Mas eu acho que o marco do Agamben parece ser um ponto de partida interessante para entender os nossos problemas mais cotidianos até do que a questão do coronavírus, né? O segundo texto, também fiquei impressionado com o recorte histórico que é feito, né? É um trabalho que eu acho que é difícil, né? Fazer uma pesquisa dessa, toma muito tempo, muito trabalho mesmo. E eu termino muito assustado e muito triste, assim, de perceber que a nossa história política é uma história que até o final do século XIX não tinha nem cheiro de democracia, e depois tinha só o cheiro, né? Porque a gente tem essas repúblicas em que qualquer levante popular era uma desculpa para afastar mais o povo do poder. A gente tem não sei, nosso sistema político, eu acho que o que eu tiro de tudo isso é que o nosso sistema político, quanto mais ele pode, mais ele afasta o povo das discussões, né? E isso indo lá desde as revoltas da Primeira República até a questão da Copa do Mundo ali, né? Que eu acho que é fácil esquecer, né? O tanto que foi meio traumático, assim, esse período dos protestos contra a Copa e como foi violento e essa institucionalização mesmo de espaços de exceção no Brasil, em que a lei que valia era a lei da FIFA. E eu acho que é fácil a gente esquecer isso, porque o Brasil traumatiza a gente meio que cotidianamente, mas é interessante. E tem uma leitura marxista ali, né, do 18 Brumário, que é interessante, do estado de sítio como um instrumento de fazer o capitalismo ir para frente, né? Falar em termos menos complexos, no Brasil, que eu acho que é uma parte da resposta, né? Mas a gente viu que mesmo o João Goulart, né, e 2013, 2014, a gente sabe quem era o presidente. Não sei se é só a direita, né, que usa desse instrumento. Eu acho que existe uma desconfiança mesmo da nossa organização política constitucional, e que o texto mostra que é uma coisa histórica, que está marcado, né, e consagrado
pelos nossos presidentes. E acho que fica claro que o executivo talvez tenha que ter menos poder, né, menos capacidade de declarar um estado de sítio, e a gente tem que olhar para a Constituição hoje e ver se esse controle está lá. E daí o último texto, eu gostei muito, que é um texto mais otimista, né? Pelo menos é um texto que basicamente diagnostica que o nosso arranjo constitucional mais ou menos está dando conta, né, dos problemas que a gente tem enfrentado, inclusive no momento de pandemia e no momento que o nosso chefe do executivo, sem querer ficar entrando na crítica aqui, mas que ele está em confronto, ele tem uma visão sobre o que deveria ser feito muito diferente dos órgãos federados, do judiciário, né, e do legislativo. Então, a gente tem um grau a mais de dificuldade que acho que outros lugares do mundo, o que é bizarro, mas é também interessante ver que, apesar disso, a gente meio que consegue as coisas irem se ajeitando, né? Não que a gente não tenha motivo para medo, preocupação, mas eu gosto dessa leitura de que o nosso arranjo constitucional meio que dá conta de alguns problemas. E para finalizar, o que eu penso, se a gente pensar, né, nesse momento de estado de exceção, e o primeiro texto ali, ele começa falando, e que eu imagino que é uma coisa que está no livro do Agamben, eu não consegui ler o do Agamben, mas que é uma ideia lá do Carl Schmitt, né, que o soberano é quem decide no estado de exceção. Então, se a gente está num estado de exceção, quem é o soberano, né, do Brasil hoje? E eu, olhando para as decisões arroladas ali, e não só essas, eu acho que é difícil a gente ver que, de alguma forma, o Supremo se destaca como quem, de fato, tem as últimas palavras no estado de exceção, né? Quando se discutiu quem podia decidir quem mandava abrir e mandava fechar os estabelecimentos comerciais, quem falou que os prefeitos podiam era o Supremo. E eu acho que é difícil falar que foi uma questão só de uma decisão de órgãos federativos, né, uma coisa meramente técnica, e ignorar que era um momento em que o presidente mandava abrir e os prefeitos mandavam fechar, né? Então, queria saber se vocês concordam com essa análise de que, de alguma forma, o soberano é mesmo o nosso Supremo Tribunal Federal nesse momento de pandemia. Passo a palavra para o próximo. Deixa eu só destacar aí uma questão da fala do Fred, que eu achei que eu acho que merece um adendo aí, né? A questão do texto 2, né? Que ele falou da complexidade de você desenvolver uma pesquisa dessa e os documentos que os autores foram buscar, né? Então, eles foram buscar documentos lá do Senado mesmo, né? Então, trazendo uma fidelidade dessa narrativa, né? Que é dessa construção histórica que eles fizeram, que as autoras fizeram ali, né? Então, achei muito interessante a fonte que elas utilizaram para embasar, né, toda a pesquisa dela, os estudos delas. Eu achei isso sensacional. E a questão do texto 3 do Rotemburgo, eu achei interessante porque ele foi bem imparcial, assim, né? Então, você vê ali que ele tem um momento que ele faz críticas ao STF, que ele faz uma crítica ao Poder Executivo, mas também ele elogia. Então, quando o Poder Executivo utiliza a via constitucional adequada, né, ainda mesmo que pedindo ali que se amplie a questão da lei fiscal, né, e tudo mais, ele ainda submete a fiscalização por parte do... Então, assim, ele faz os elogios e as críticas de maneira bem imparcial. Então, você vê assim, que ele não escreve um texto muito tendencioso, né? Ele escreve um texto bem imparcial. Eu achei bem interessante esse posicionamento dele, assim. Achei que foi bem legal. Em relação à questão do texto 2, né, que ele faz a referência lá ao 18 Brumário, o 18 Brumário também é um texto bem histórico, né, do Marx. Ele é basicamente histórico, né? Daí que o Fred coloca, será que só a direita utiliza esse estado de exceção para impulsionar o capitalismo? Então, primeiro, né, toda vez que a gente precisa manter porque o capitalismo é um sistema muito instável, né? Ele não é um sistema estável, ele é um sistema muito instável.
Toda vez que a gente precisa, né, manter esse sistema funcionando, que ele entra em crise, medidas de exceção acabam sendo adotadas, né? Então, redução de direitos, a gente já falou isso em sala, né, nos nossos encontros presenciais, a gente mitiga direito social para sustentar o sistema capitalista, isso é frequente. Agora, só a direita utiliza desses sistemas de exceção para se manter? Não, se a gente for olhar a Revolução Russa, quais foram as medidas adotadas? Né? Foram todas medidas de exceção ao ponto de você ter um Estado despótico mesmo. Né? O Marx defende as medidas de exceção e um Estado despótico, se necessário for, para a implementação do comunismo. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente vai encontrar resistência. Né? Se você tentar, principalmente, atingir a propriedade privada, que foram as primeiras medidas adotadas lá na Revolução Russa, as pessoas vão apresentar resistência. E daí, se necessário for, se usem medidas despóticas, que são medidas de exceção. Né? Então, eu acho que isso a gente encontra nas duas vias, tanto na via de um Estado liberal, como de uma via... Porque o Brasil nunca foi socialista, e a gente fala assim, ó, até o Zé Paulo Neto, né, que é um autor bem trabalhado lá no Serviço Social, ele fala nunca existiu nem esquerda no Brasil. Ele não reconhece nem o PT como esquerda. Né? Ele fala, nunca existiu. Então, tanto que se a gente pensar nas políticas públicas adotadas pelo PT, quando ele ascende o poder, são todas políticas públicas neoliberais, que são políticas públicas de promoção individual, não são políticas públicas de promoção social. Se a gente for olhar a fundo, o que foi como fala, um ProUni, por exemplo? O ProUni é uma política pública como se diz? De promoção social, de forma alguma, é uma política pública de promoção individual, porque o indivíduo que se beneficia, ele não tem que prestar nenhuma contrapartida para o Estado, ele não tem que devolver uma contrapartida para o Estado. Então, é uma política pública de promoção individual, é neoliberal, né? Se a gente pensar nesse sentido. Mas eu concordo, né? Eu não sei se o Fred chegou nesse diagnóstico, mas eu concordo que medidas de exceção, estado de exceção, ele vai ser utilizado tanto por estados liberais, nessa ideia de sustentação ou promoção do capitalismo, mas também vão ser adotados aí por um viés mais socialista que tente, de uma certa forma, impor os seus ideais aí e que vão encontrar uma resistência da classe dominante. Tá? Então, é meu olhar, minhas impressões. Temos um próximo aí, alguém interessado em partilhar? Eu acho que talvez só fazer duas observações para não perder o momento. Que, na verdade, até quem quiser anotar, estou procurando aqui, peraí. O próprio Agamben, né, no primeiro capítulo dele, o Fred e a Camila falaram bem nessa questão histórica do segundo texto. E o Agamben, no texto dele, deixa eu achar a página aqui, só um minutinho, aqui, é a página 24 do texto dele, do livro, né, para quem quiser ler depois. Ele inicia, desde ali da Revolução Francesa até o período posterior a 11 de setembro, ele faz um resgate histórico do estado de exceção. Então, ele vai passando de países, né? Então, desde a Itália, França, Alemanha, com Hitler, dos Estados Unidos, com o Bush, até tempos mais recentes, para justificar essa ideia que ele está querendo dizer de estado de exceção permanente. Então, talvez possa dialogar esse trecho do capítulo 1 do livro dele com o texto 2 nosso, né? Ambos são aí um resgate histórico. E um outro apontamento, né? Eu compartilho da crítica que o Fred fez sobre essa questão do STF em relação ao texto 2, sobre o Dworkin, né? Porque a mim me pareceu um pouco forçada a utilização do Dworkin e ainda mais forçada aquela parte ali do texto, que o Fred até mandou para mim brincando ontem, onde fala que a palavra final é do Führer, né? E coloca o STF como sendo esse grande soberano. Na verdade, o Agamben, ao que me pareceu, não faz essa leitura. Ele atribui essa palavra final ao Poder Executivo. Então, talvez houve ali um esforço de tendência, de viés ali no artigo, de querer colocar no STF e colocar o Dworkin para velar essa definição, essa conclusão. Mas talvez o Agamben, a proposta dele, assim, olha, vamos ver aqui o que o executivo e esse resgate histórico, vocês confirmam isso.
né? Gente, na verdade, sabe, deixa eu te interromper um minutinho, porque Imagina. eu fiquei pensando, o que o do Working está fazendo ali, na verdade? Parece que, tipo assim, escrever o texto, a gente precisa fortalecer, então vamos pegar esse cara aqui e tentar, como se tentasse encaixar a peça do quebra-cabeça que não é dele, entendeu? A impressão que eu fiquei em relação à utilização do Working. Ele ficou perdido ali no texto, ele não Apareceu tem em 2 nada a parágrafos, ver. eu acho. E ele tá no título, né? Então, assim, chama a atenção que você fala assim, pô, o do working é o que vem, né, da base, mas ele tá perdido ali, na verdade. Não, se você tirar os 2 parágrafos do working, não faz a menor diferença, a verdade é essa. Né? E a crítica que a gente acabou de fazer some, né? Porque Não fica coeso. tipo assim, não agregou, não somou nem diminuiu. Uhum. Ele ali ficou Mas aí confuso. também é interessante a gente pensar do caráter do decisionismo, né, que é algo que aparece no Agamben também. Mas fazer essa crítica, né? O Agamben traz a crítica ao Poder Executivo, tanto que quando a gente fala ali da força de lei, são os instrumentos que são utilizados pelo Poder Executivo, as medidas provisórias ou decretos, para você sair à margem do processo legislativo. Né? Então, são formas jurídicas, legislativas, que têm força de lei, inclusive é o capítulo 2 do livro do Agamben, isso ele explica, resgatando um debate do Schmitt com o Walter Benjamin, para falar assim, isso aqui não é lei, só tem força de lei, mas num estado de exceção permanente, é isso que está regulamentando, é isso que é o grande paradigma normativo. Né? Esses instrumentos que só têm força de lei, mas não nem lei são, se você vê criteriosamente. Então, agora eu passo a palavra para o próximo. Quem vai se habilitar aí a dar continuidade, gente? Jéssica, você está com o microfone desligado. Ô, Jéssica, você está com o microfone desligado. Tô vendo que você está tentando falar e... Aí. Agora foi? Opa! Foi? Tô ouvindo. Tá ok? O primeiro texto é o que mais me chamou a atenção, eu li os 3. E aí eu até fiz um grifo, se vocês quiserem ver, página 404, e no segundo parágrafo, que até dou uma continuidade com o que o Rodolfo falou agora, que fala que a nomeação dos ministros que decidem sobre as questões morais é uma escolha do governo, no caso do chefe do Poder Executivo, que é uma opção política pautada na ideologia e principalmente nos interesses políticos, em especial do presidente da República, e não é uma decisão democrática, da forma como está estabelecida. E a nomeação possibilita a perpetuação dos interesses de determinado governo e mais demonstra a ingerência do Poder Executivo no Poder Judiciário. Então, pelo que eu entendi assim, do texto, que inclusive foi abordado, de fato, a nomeação dos ministros que vão lá para o Supremo Tribunal Federal é uma escolha do chefe do Poder Executivo que passa por uma sabatina do Senado. Quem está lá somos nós mesmos que elegemos as pessoas que estão lá. Então, indiretamente, somos nós que acabamos escolhendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que quando, na verdade, não é bem assim, porque é uma participação indireta da população em estar nomeando esses ministros. E o texto ele fala dessa preponderância do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário, também cita, né, o Hitler, e no primeiro momento eu até achei que falava do Supremo, mas na verdade o texto ele critica muito essa ingerência do Poder Executivo, principalmente na escolha ali de quem vai estar comandando, né, a cúpula, né, do Poder Judiciário, e acaba sendo uma politicagem. No meu ponto de vista, eu acho que acaba favorecendo ali o Poder Executivo, quem está ali no comando. E aí, no texto também, eu fiz uma outra marcação, que está na página 401, que fala sobre os casos difíceis
que é julgado pelo Poder Judiciário. São os últimos parágrafos ali, que não tem uma norma para estar tratando sobre esses assuntos, e aí acaba indo para o Poder Judiciário decidir, sendo que, na verdade, tem uma omissão legislativa. E, assim, no meu ponto de vista, eu acho que há uma interferência, sim, sabe, do Poder Judiciário, principalmente ali né, em questões assim que envolvem legislação, devido à omissão do legislativo em tratar sobre temas, por exemplo, de casos difíceis. Então, ou seja, tudo acaba indo para o Supremo, né? E no último texto também, que fala da pandemia, o presidente da República ele até fala é muito fácil instalar um estado de sítio no país. Então, tudo vira urgência, né? Tudo é medida provisória, tudo é uma questão de urgência. Então, eu acho que a gente acaba vivendo assim um estado de exceção assim permanente já há muito tempo, né? Não, eu acho que não precisa surgir uma pandemia para ser decretado um estado de sítio. Eu acho que a gente vive isso, porque tudo é urgente, tudo é medida provisória, né? Então a gente acaba vivenciando assim esse estado de exceção permanente. É isso que eu entendi assim de tudo que eu li, isso que eu queria compartilhar. Aí eu passo aí para o próximo. Bom, para encorajar alguém. Boa. O Daniel tirou o microfone. Eu tirei o microfone. Bom. Então, seguindo a mesmo raciocínio da Jessie, eu ouvi nos 3 textos realmente a questão do poder executivo, né? Sempre desde o começo da República, com muita força, se sobrepondo, né, aos outros poderes de certa forma, por vários meios, né? E muito interessante esse segundo texto que faz toda essa análise histórica da medida do uso do estado de sítio, né, para atingir para estabelecer os interesses, né, de certa parte da sociedade, e mais vindo mais para após a Constituição 88, eu acho muito interessante a questão da medida provisória, como esse uso do estado de exceção permanente, porque eu não lembro qual texto que fala, eu acho, não sei se foi eu li ontem e não reli hoje, então ficou na cabeça. Mas as medidas provisórias são usadas atualmente para tratar dos assuntos mais importantes, né, que envolvem interesse público, né, interesse individual e do Estado. E o legislativo acaba tendo um papel secundário nessas questões, né? E muitas vezes omisso. Então, eu acho que talvez a medida provisória, essa questão da medida provisória usada excessivamente, porque a Constituição diz, né, que é para ser usada de maneira excepcional e vai trazer restrições. É uma coisa a se pensar, assim, que ainda mais antes, né, principalmente até antes da pandemia, já era uma coisa muito discutida. E atualmente está sendo visto, a gente está vendo bastante uso dela, né? Mas por outro lado, eu acho interessante o texto do Rotenburg, que ele fala, né, sobre o controle, aquela questão do pesos e contrapesos, né, que tá, apesar desse uso desenfreado de medida provisória, está tendo uma tentativa de controle, né, de se usar a Constituição como parâmetro para controlar o excesso de poder. E até critica, né, o STF em uma decisão e concorda com outra, mas então eu acho interessante essa questão também
do texto do Rotenburg, principalmente, o último texto, que é um texto que traz agora um panorama mais atual também, né, para a gente entender o que está acontecendo. Mas eu acho que, apesar desse controle do STF, apesar do controle proporcionado pela Constituição para tentar não invadir, a tentativa de não tentar invadir o campo de competência do outro poder, parece que sempre houve no Brasil, né, em todos os momentos, sendo uma Constituição mais social ou não, uma Constituição mais ditatorial ou não, período mais ditatorial ou não, uma sobreposição do poder executivo, né, no momento de decidir as coisas mais importantes, assim. Mas é isso. É a questão do uso da medida provisória que eu queria destacar, assim, que chamou a atenção, que é uma coisa que eu já lia bastante e agora está sendo, por causa da questão da urgência, da questão da necessidade de proporcionar uma resposta rápida para a sociedade, e está sendo mais utilizado, né? Então, era essa questão que eu queria levantar das medidas provisórias. É isso. Dani, esse trecho que você menciona está no texto 2, na página 20, tá? Na página 20, primeiro parágrafo ali, que ele inicia falando que o legislativo quase não legisla sobre questões relevantes, né? A grande produção normativa emana do poder executivo sob forma de medida provisória, né? Esse trechinho aí está no livro 2. Eu também acho que as medidas provisórias acabaram sendo um pouco banalizadas, né? Como os critérios da relevância e urgência são critérios que não foram definidos, né? Ficaram critérios ali abstratos, subjetivos, tudo pode ser relevante e urgente, né? E agora a gente está vivendo uma situação que de fato demanda uma relevância, é uma situação relevante que demanda uma certa urgência. Mas medidas provisórias são editadas quase que o tempo todo, né? E isso desde quando a medida provisória foi criada, né? O governo FHC editou um monte de medida provisória, né? Então isso faz parte do nosso cotidiano e daí acaba tirando do legislativo, não, porque a medida provisória vem justamente no espaço que o legislativo deixa em aberto, o legislativo deixa a lacuna, né? Para que venha a medida provisória. E tem até autores que falam, né, que desde que a gente teve a promulgação da Constituição Federal, a gente tem várias normas ali que dependem de produção legislativa, né? Normas de eficácia limitada, que dependem de produção legislativa, de normas infraconstitucionais, que até hoje não foram deliberadas, que até hoje não foram, né, editadas, aí, não foram levadas à apreciação do Poder Legislativo, ou que o Poder Legislativo até hoje não concluiu a deliberação. Então, esse processo legislativo moroso demais, né? E essa falta de compromisso do Poder Legislativo também em tratar dessas questões deixa margem. Daí deixa o espaço para a atuação do Poder Executivo por meio das medidas provisórias e deixa a margem para a atuação do Poder Judiciário por meio dessas decisões discricionárias que os caras pautam em nada, né? Eu acho que fica meio que fica meio no limbo, né? Então alguém tem que decidir. Antes do próximo falar, só para pegar o gancho aí da medida provisória, eu achei bem sintomático assim uma coisa que aconteceu recentemente sobre a medida provisória do contrato verde e amarelo lá, né? Então vejam, a gente está falando de medida provisória. Então medida provisória ela deve ser vista como um instrumento para situações excepcionais, né? Então quando a gente coloca um estado de exceção diante de uma crise, nós não estamos falando simplesmente do estado de sítio e estado de defesa, que são as formas, aí vamos dizer, as mais bruscas, né? Quando a gente fala de uma intervenção federal ou numa medida provisória, elas também são ferramentas institucionais para estados excepcionais, situações excepcionais, talvez com uma menor gravidade. Então, a medida provisória é uma forma jurídica para dar conta, um instrumento jurídico para dar conta de uma situação excepcional. E agora é o momento dela ser utilizada e está sendo. Quem advoga na área trabalhista aí acorda todo dia com uma medida provisória nova e tem que aprender em 1 hora para passar a informação para o cliente, né?
E aí me tocou essa questão do contrato verde e amarelo, porque é uma medida provisória que foi editada fora desse momento que nós estamos vivendo, para uma situação que não me parecia nem um pouco urgente ou excepcional, e que quando chega numa situação atual que exige uma urgência, ela não é revista, né? Ela não passa pelo crivo do Congresso, porque não é urgente ver isso agora mesmo, né? Então você perde a coerência do conteúdo e da forma, né? E resgata ali a crítica do Agamben, e essa que o Daniel e a Jéssica trouxeram para nós também, dessa utilização desmedida dessa ferramenta. E aí qual que é o perigo? Fazendo gancho também com o que a Jéssica falou do STF. Essas medidas, elas estão passando pelo crivo do judiciário. E aí, inclusive, uma delas que é alvo de muitas críticas, que é a da possibilidade de redução de salário e jornada e suspensão dos contratos de trabalho. Na semana que saiu a decisão do STF, eu tive que dar aula para os meus alunos aí de constitucional sobre o princípio da garantia da irredutibilidade salarial. E como que eu explicava para eles, né? Porque na Constituição fala, só pode reduzir salário por acordo de negociação coletiva. E aí na medida provisória está lá, acordo individual. Aí o professor, mas não faz sentido isso. Você não pode moçada, não faz sentido. Mas a palavra foi do STF e consolidou. Isso para nós nos dá duas preocupações. Uma delas, que está vinculada aí com a nossa pergunta, né? O texto constitucional está sendo preservado, que é o limite semântico do texto constitucional. Porque, veja, está lá na Constituição, só pode reduzir por acordo coletivo ou convenção coletiva. Não se fala sobre acordo individual, mas o STF deu uma interpretação semântica ao que seria esse acordo coletivo e possibilitou que só uma ciência do sindicato autorizasse a redução da jornada e do salário. E o outro ponto, né? Isso passou pelo crivo do judiciário e foi ali, vamos dizer assim, a liminar não foi concedida no final, né? Então, em tese, você tem um indicativo de que isso vai prevalecer. E nos dá a ideia de que uma jurisprudência vai ser criada sobre uma situação como essa, que extrapola um limite semântico. Inclusive, alvo aí de muitas críticas. O que também nos preocupa, como que vai ser, posteriormente a essa fase que nós estamos vivendo, como vão ser aplicadas essas jurisprudências que estão sendo criadas no momento de normalidade. Aí, talvez, que nós vamos conseguir fazer reflexão sobre esse estado de exceção permanente e como as instituições se utilizam aí disso que foi criado durante um estado de exceção mais aparente, numa fase não tão aparente. Aí são alguns pontos de vista. E abro a palavra para você novamente. Rodolfo, eu acho que está, inclusive, difícil dar aula de direito constitucional nos últimos tempos, né? Não é só essa questão da irredutibilidade salarial, mas está complicado, cara, dar aula de direito constitucional, né? Mas essa questão, por exemplo, da carteira verde e amarela lá, né? Que já tinha sido editada essa medida provisória anteriormente. Daí a questão que a gente para pensar é uma medida excepcional, né? Provisória, para uma situação que não é provisória. Porque você percebe, é um contrato de trabalho, não é uma situação provisória. Como que vai ser regulamentado por medida provisória? Daí a medida provisória perde a sua eficácia, porque daí até o presidente pediu, né, a suspensão do prazo da medida provisória, mas não passa pelo crivo do Congresso, ou de repente passa e não seja aprovada, porque ela pode ser rejeitada. Como que vão ficar essas relações jurídicas que foram construídas durante esse período em que ela vigiu? Né? Porque não são relações jurídicas provisórias. Então, você edita por meio de medida provisória uma relação jurídica que é a longo prazo. E como que isso vai ficar depois? O cenário de segurança jurídica que, de repente, se instala, né, dentro dessas situações, usando uma excepcionalidade para uma situação que não demanda uma produção, né, provisória, precisa de uma produção legislativa, né, perene, né, para regular essas relações. Então, é onde, né, começa a ficar aí um embate, né, e um cenário de insegurança jurídica muito grande. É o que você falou, quem trabalha com a questão trabalhista tem que acordar de manhã, dar um Google aí para ver se apareceu alguma coisa nova, né, nas últimas 12 horas, período que o cara dormiu, e para ver o que ele vai fazer. Então, isso é complicadíssimo.
Bom, eu vou passar a palavra para o Fred, porque ele tinha aberto o microfone ao mesmo tempo que eu, fechou de novo. Então, acho que... Era só para acrescentar uma coisinha sobre a medida provisória, já falaram muito sobre isso, mas o terceiro texto destaca, né, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu até, uma hora o Rods falou e travou aqui, não sei se ele mencionou isso, acho que ele estava falando alguma coisa parecida. Mas foi a DPF 661, eu acho, 663, que teve uma liminar, né, monocrática, alterando o rito das medidas provisórias na avaliação delas no Congresso, tirando a exigência de passar pela comissão, né, é uma comissão, eu acho, esqueci o texto da Constituição exatamente. Mas ele alterou o rito da medida provisória que está escrito na Constituição, com todas as letras, numa decisão liminar monocrática, né? Que também é uma coisa um pouco preocupante. Muitos constitucionalistas, eu estava lendo o Conrado Mendes, lá da USP, que fala muito sobre isso, mas o problema dos ministros do Supremo também tomarem decisões sozinhos, né? Não levarem essas questões, tipo, uma questão que muda o texto da Constituição, né? Que afasta o texto da Constituição, ser decidida por um ministro sozinho é um pouco preocupante. Ainda mais numa questão que trata da medida provisória, que já tem os problemas que foram levantados aí pelos demais. Só para ressaltar isso mesmo. O Fred, eu acho que está num trechinho aqui do terceiro, esse ponto que você destacou, teve duas ADPFs, né? A ADPF 661 e a ADPF 663 sobre essa questão? Não, eu estou perdida aqui, peraí. Achei e desachei ao mesmo tempo. Acho que é isso mesmo, acho que está na página 2 do texto aparentemente, 3. sob a mesma lógica de urgência imperiosa, o Ministério deferiu liminares, né, autorizar que medidas provisórias editadas em função do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus não precisem ser examinadas por comissão mista do Congresso Nacional, podendo a introdução ser realizada pelos plenários da Câmara e do Senado, né? Isso que ele destacou, só para a gente não se perder no texto, ele poder fazer a leitura, tá? Então, estou na página 2 ali do texto 3. Mais alguém, gente? Próximo aí, galera. Até quem não está com vídeo aí, participa também. Vocês têm microfone, pode falar quem escuta. Continuando, no texto 3 aqui, deixa eu achar. Na continuação do texto 3, fala assim, que nem o próprio parlamento pode afastar a incidência da Constituição e transgredir o procedimento constitucional na tramitação das medidas provisórias, a não ser que haja uma reforma da própria Constituição por via de emenda. Eu acho que isso é uma coisa importante, que os três textos falam um pouco disso. E eu vi muito, assim, a fraqueza do nosso legislativo nesse momento. Seja porque está demorando, ou porque a medida provisória é mais rápida, e aí todos os presidentes estão usando medidas provisórias para tudo. Eu até, enquanto falava das medidas provisórias, eu olhei. O governo Dilma, o governo PT, editou acho que mais de 1.000 medidas provisórias. Em um ano do Bolsonaro, ele editou 48 medidas provisórias. Então, assim, de urgência não tem nada na maioria das medidas. E, da mesma forma, o judiciário também, o STF acaba algumas vezes passando por cima, mudando totalmente a Constituição, sem emenda à Constituição. Vai mudando o entendimento, e aí você lê a Constituição e fala, está na Constituição, mas não é mais assim. A gente tem que entender de outra forma. E outra parte que eu anotei aqui, na página 405 do texto 1, que fala que quando a justiça acende ela própria a condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social. E eu acho que nos últimos anos a gente tem visto muito isso. Do STF, do judiciário como um todo, ser venerado por muita gente. E eu gostei dos textos, eu achei que mudou a forma que eu pensava de alguns pontos, algumas coisas que eu não tinha pensado. E eu acho que é isso, acho que a maioria
mas as coisas já foram faladas, que eu tinha anotado. Acho que é isso. Que bom, Camila. Obrigado aí. Bom saber que pelo menos alguma coisa nova foi aí a gente conseguiu aprender nessas leituras, esses textos, né? Cada um tem uma leitura particular e a gente sempre sai diferente de cada texto que a gente lê, né? Essa questão da legitimidade, do controle, talvez resgatando outro ponto que foi tratado pela Jéssica, talvez por outros, não me lembro, a relação da legitimidade com a representatividade, né? O próprio autor coloca aqui uma possível forma de como isso poderia ser suprido, com essa representação mais plural, uma representatividade cadê aqui? Até anotei, cadê? De diferentes instâncias representativas que garante uma pulverização de representatividade. Enfim, é um tema para a gente poder debater com talvez uma aula, uma reunião própria sobre a escolha dos ministros, né, como essa forma se dá. Mas uma crítica que eu sempre vejo quando esse assunto surge, né, sobre a indicação dos ministros pelo presidente, que se não fosse assim e fosse uma eleição direta, aí os ministros teriam que fazer campanha. Aí o bicho ia pegar mesmo. Imagina só ter uma campanha política de eleições para ministros do Supremo. Isso, além de envolver muitos interesses, né, também envolveria muito dinheiro. Então, a gente poderia criar aí uma elite, já da elite jurídica, que são aqueles que conseguem financiamento de campanha. Aí a gente vai trazer todo um outro debate político para dentro do STF, né? E talvez a legitimidade talvez não ganhar com isso. E uma outra questão que também foi falado sobre a permanência vitalícia, eu vejo que isso hoje pode ser uma fonte, um fundamento do fato de existirem ataques tão pessoais aos ministros, né? Eu vi, por exemplo, meu Twitter é complicado, né, cara? Porque você vê um tweet legalzinho, você clica nele, você vai ver os comentários, você fica desanimado com a galera comentando embaixo. Mas eu vi um tweet falando sobre essa questão do vídeo da reunião lá do Bolsonaro com os ministros, né? E aí alguém falava assim, olha, caiu com o Celso de Mello, que é respeitado, ele é conhecido entre os advogados, promotores e juízes como um dos mais garantistas, então a tendência é que seja preservado devido ao processo legal. Aí alguém comentou embaixo, esse aí que foi indicado pelo Sarney, acho que foi alguma coisa assim, nem sei se foi indicado pelo Sarney mesmo, mas eu me lembrei do nosso texto, porque, veja, toda a discussão e construção da legitimidade do ministro é desconstruída pelo fato de quem o indicou, como se houvesse uma vinculação, né, entre a indicação e o posicionamento político. Então, enfim, são coisas que a gente vive aí e talvez, Camila, esse fato de ter um número tão grande de medidas provisórias represente também um pouco da fala do Bolsonaro em dizer que a Constituição é ele, né? Eu sou a Constituição, então eu que tenho a caneta na mão e estou acostumado a dar as canetadas, também vou dar canetadas no instrumento que eu tenho aqui, que são as medidas provisórias. Enfim, são frases simbólicas que representam um pouco do que está aparecendo nos textos para nós aqui. E aí, quem não falou, manifeste-se, moçada. Acho que o Danilo ali quer falar, porque ele está com o microfone aberto. A Sara disse que não está conseguindo abrir o microfone, mas ela mandou no chat, né? Vivemos em um estado de exceção permanente porque vivemos basicamente com um legislativo letárgico e esquecível. Ao legislativo caberia assegurar nossa representação, mas quem acaba legislando é o STF e as medidas provisórias do presidente da República. Então, essa fala da Sara, ela não está conseguindo abrir o microfone. Em relação a essa questão, né, da composição, né, do STF, eu acho que a gente podia mesmo tentar fazer uma reunião específica sobre isso e daí a gente fazer uma pesquisa sobre como acontecem as composições de cortes superiores, né, ou constitucionais, em outros países, para a gente conseguir identificar se em outros países isso acontece de outra maneira, né? Então esses membros dessas cortes supremas são escolhidos, são eleitos de outra forma, para a gente fazer um comparativo com o nosso, porque hoje eu fico pensando exatamente isso. Se a gente não for usar o meio de indicação por parte do presidente da República com a chancela do Poder Legislativo, como isso aconteceria por meio de eleição direta, é o problema que o Rodolfo levantou. Então, quer dizer, existe outra forma, né? Tirando aquela questão do tribunal boliviano lá que a gente comentou, né? Que daí traz aquela coisa, aquela questão
da representatividade das populações tradicionais, mas existiria outra forma? E outra, a gente refletir se o fato de um ministro ser indicado por um governante, depois que esse governante passa, será que ele continua ali representando esse governante que o indicou? Será que é isso que a gente percebe no Brasil? Eu não percebo muito isso. Bom, pelo menos uma impressão minha, né? Eu acho que enquanto o governante está no poder, pode ser que a gente tenha essa parcialidade, mas depois que o cara sai, eu não percebo que isso continua, entendeu? Se a gente verificar ali quantos foram os ministros indicados pelo Lula, eles ainda estão ali defendendo as ideologias do PT? Não percebo, não tenho essa percepção, né? E a gente pensar que a gente parte do pressuposto, gente, não que isso aconteça na prática, mas que a gente parte do pressuposto que esses indivíduos são indivíduos que têm competência para ocupar a função, né? Então, que são pessoas de notório saber jurídico, de reputação ilibada, e que são pessoas que a gente deve pressupor como imparciais, e não porque o cara foi indicado por um determinado governante, que ele vai tomar decisões partidárias, né? Bom, pelo menos eu acho que a gente tem que acreditar, né, na Corte Superior, porque se a gente não puder acreditar na composição do STF, nas pessoas que estão ali ocupando aquelas cadeiras, então está tudo danado. Então a gente não precisa nem ter uma Corte Suprema, né? Então não sei, só acho que algo para a gente refletir um pouco, né, e de repente buscar aí, né, a gente fazer uma pesquisa sobre essa composição. Eu sei que outras cortes de repente são desvinculadas da estrutura do Poder Judiciário, como é no Chile, por exemplo. Me parece que a Corte Suprema deles, ela não está dentro da estrutura do Poder Judiciário, ela é um órgão político mesmo, né? Mas também não sei como que funciona a composição para dizer, olha, lá funciona assim, funciona melhor do que o nosso, né? Então eu acho que da crítica, né, que é feita no artigo 1, que é sobre essa ingerência, né, que o texto considera uma ingerência do Poder Executivo por meio dessa indicação. Não sei. Nessa questão da composição do tribunal, só para falar de um que eu sei de cabeça, em Portugal são 13 conselheiros, e conselheiros são os ministros deles, lá juízes conselheiros. 10 são indicados pela Assembleia da República, ou seja, não é pelo governo, pelo executivo, e 3 eles falam cooptados pelos próprios juízes do tribunal. E é com mandato, né? São 9 anos, não sei quantos que trocam de cada vez, mas são mandatos de 9 anos. E, por exemplo, sai um que é cooptado, entra outro, né? Então, vão sendo substituídos assim. E, salvo engano, os 3 cooptados e 3 dos 10 escolhidos pela Assembleia têm que ser juízes de carreira do Poder Judiciário. Só para mostrar um outro que existe, assim, né? Eu não sei se isso garante que vai ser mais legítimo e tal, acho que mas é uma discussão interessante. Porque eu não acho que eu acho que é difícil encontrar um juiz constitucional em quem indicou ele, né? Eu acho que essa legitimidade tem que vir da prática ali do tribunal, se ela existe, né? Se ela vai existir, é da prática do tribunal e do exercício deliberatório de decisões baseadas em princípios constitucionais e tudo mais. Eu acho que é um caminho mais interessante do que o sistema constitucional de escolha. Mas eu acho que tudo está em aberto, né? Eu acho que a gente tem que pensar em alternativa. Por que não é obrigatório ter um indígena no STF? Ou, né, por que só tem velho branco no STF? Esse tipo de coisa, eu acho que está sempre que, né? Acho que é quase que uma garantia de que vai dar errado, né? A composição, se a gente olhar para os ministros hoje, né? Não seriam os meus ministros. Uma composição hegemônica, né, Fred? Sim. Você colocar. Basicamente isso. Mas interessante, eu não sabia que Portugal era assim. É interessante vindo, né? Primeiro, uma formação mista, né? Que seria mais ou menos como se fosse um TCU, composição de um Tribunal de Contas, por exemplo. 3 indicados por um, 3 indicados por outro, 3 indicados por outro. De repente você mais tem parecido com isso, né? É interessante, bem interessante. Fala, Rodolfo. Só antes de passar a palavra para o Danilo, que parece que quer falar, dizer que quando o Fredinho aí tiver aí uma posição de ministro do STF, uma indicação do presidente, a gente vai pegar a gravação dessa reunião aqui e vai falar, olha só tem velho careca, o careca você já quase tá, né? Mas... Só tem velho branco, né? Não, branco. Agora tem um novinho, né? Porque tem o Alexandre de Moraes. Que não é velho, mas é careca. Né? É careca.
Vamos passar para o Danilão aí, que quer falar, né, Danilo? Meus queridos, bom dia. Acho que é a primeira vez que eu participo de fato da reunião, então eu espero não passar vergonha aqui, viu? Primeiro, é muito difícil dar aula de qualquer matéria em direito agora. Eu dou aula de direito penal também, vocês não têm noção da dificuldade que é chegar na sala no dia e falar, olha, pode prender quando encerrada a discussão fática processual, ou seja, a partir da segunda instância. E aí você chega na outra semana e fala, não pode prender mais. E agora, enfim, aí eu vou adentrar ao texto. Eu acho interessante a crítica, em especial do primeiro texto, que ele fala sobre esse estado de exceção permanente, porque desde que eu me lembro, desde que eu me tenho por gente, eu sempre vejo os governantes falando de crise. Olha, existe uma crise e em razão dessa crise nós precisamos tolher alguns direitos individuais. Pegando em alguns momentos, e aí eu já parto para o STF pegando regras e tratando como princípios, porque regras você aplica a regra, você não discute muito a regra você aplica. E o princípio você pode discutir, se existe uma antinomia, você tem uma margem para aplicação. E é isso que eu acho que o Alexandre de Moraes fez, conforme está no terceiro texto. Ele pegou uma regra que diz, olha, tem que passar pela comissão mista. Ele falou, não precisa mais, porque agora está num momento difícil. E eu aproveito o que a professora Camila disse. As decisões do STF parecem que são feitas de suco, né? Cada um escolhe um sabor, dependendo do momento, e ninguém fundamenta muito bem. Então, olha, eu vou decidir assim. Eu me lembro que participei do congresso, do primeiro congresso de processo constitucional em Curitiba, em que eles falavam exatamente isso. Falavam, olha, não dá para saber, cada ministro é um tribunal e você tem que ter a sorte de ser distribuído para algum ministro, e o tribunal, que era para gerar uma segurança jurídica nacional, normalmente tem votos de 6-5. E esses votos mudam de maneira circunstancial conforme nomeações. E o texto critica a ingerência política, e eu até concordo, vou citar pelo menos 2 casos de ingerência política que tiveram no STF, em especial na ação penal 470, o conhecido mensalão. Existiu uma discussão que vinha há algum tempo, e a princípio haveria uma punição para aqueles que eram réus. Então houve a nomeação de 2 ministros à época, o ministro, agora me fugiu o nome, eu sei que foi a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux, foi em 2011, me corrijam se eu estiver errado. E eu me lembro muito bem que o ministro Joaquim Barbosa, quando foi votar, porque aí houve uma interposição de embargos de divergência, embargos infringentes, e o ministro Joaquim Barbosa falou, olha, hoje nós estamos aqui sobre uma maioria de circunstância, porque mudaram 2 ministros, os 2 ministros que saíram tinham entendimento, os 2 ministros que entraram eram 2 ministros indicados pelo governo atual. E aí corrobora com o que a professora Camila falou. Talvez essa fidelidade se dá enquanto o governo está lá. E pasmem, a discussão foi sobre a recepção ou não do regimento interno do STF pela Constituição Federal. Ou seja, buscam no STF, um tribunal que deveria exercer uma função primária no sistema de freios e contrapesos, buscam no STF as mais variadas escusas para politizar a discussão. Outro exemplo que eu dou é que no meio de uma pandemia que está morrendo gente, estavam discutindo no STF se é possível nomear o diretor da Polícia Federal ou não. Isso é um absurdo. No meio da pandemia, precisando discutir questões importantes, o STF está tendo que se desdobrar para saber se pode nomear, se é moral nomear um ministro, e agora eu não entro no mérito, se é moral nomear um ministro, moral nomear o diretor da Polícia Federal, que é padrinho do filho de um eventual investigado. É um absurdo. No Brasil, está tudo politizado. E é sempre assim, tudo politizado. Em todas as esferas há uma politização. Eu esperava que o Frederico fosse efetivamente indicado ao STF, mas parece que ele não é muito partidário. E no STF precisa ter algum partido para ser, né, precisa ter atuado em algum partido para poder ser nomeado em algum momento. Então, eu acho salutar. A crítica que existe é uma severa politização no Brasil. Eu sou procurador-geral aqui em Apucarana, do Legislativo, e eu consigo ver que há uma politização de tudo. E, infelizmente, o direito tem sido politizado. O direito que talvez deveria fazer esse meio termo, no Brasil, ele é politizado. Então, eu
concordo, até acho interessante a crítica no primeiro texto acerca dessa existência de uma politização de todas as esferas, em que o sistema de freios e contrapesos também se aplica à brasileira, o sistema de julgamento, de controle de constitucionalidade se aplica à brasileira, e todos os institutos jurídicos hoje são institutos à brasileira. A gente dá um jeitinho de fazer a teoria do sul. Quem paga escolhe o sabor. Então, nós vivemos uma crise. Eu entendo, talvez, professor Rodolfo, que há, sim, instrumentos constitucionais suficientes para esses momentos de exceção, para esses momentos de dificuldade que o país passa. Porque o Brasil está em crise constantemente. Eu não lembro de um momento que a gente não estava em crise. Sempre tem uma. Eu entendo que a Constituição é suficiente. O problema é que o intérprete da Constituição tem aplicado critérios que não são critérios. O professor Alexandre Moraes da Rosa, no seu livro Guia de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, ele vai tentar fazer uma mescla, ele vai falar sobre essas teorias da decisão que, na verdade, não fazem o menor sentido no Brasil. Então, é salutar a crítica do autor do primeiro texto, é salutar tudo que eu ouvi aqui, eu achei muito interessante, em especial sobre a escolha dos ministros, o método, porque não adianta a gente querer um método, concurso, será que vai dar certo? Então, aí você pega alguém com vivência nenhuma, como é o caso dos nossos juízes, que estudaram para ser juízes, nunca advogou para ninguém, aí chega um processo lá, ele acha que é só um número. E isso é um problema. Então, esse problema institucional que nós temos no Brasil, da política, precisa ser discutido, sim, e encontrar algum meio termo para que nós possamos avançar em algum momento. Acho que é isso. Espero não ter passado muita vergonha aqui, viu, professor? Capaz, Danilo. Todas as colocações muito pertinentes. Até queria destacar uma questão que está no texto 1. Ele fala sobre a questão do posicionamento dos magistrados, né, que compõem ali, né, no caso, o STF, que precisa ser um posicionamento firme e imparcial, e que as decisões não podem ter medo, está na página 402, que eles não podem ter medo de proferir uma decisão impopular e contramidiática. Então, o que a gente percebe, às vezes, que muitas decisões que, principalmente quando você fala a questão da segunda instância, né, prisão em segunda instância, para atender um clamor público, né, uma decisão para atender um clamor público, para atender aquilo, né, que a mídia estava forçando, porque você imagina se o STF toma uma decisão contrária, né, naquele momento político que a gente estava vivendo. O ataque que o STF não ia receber da mídia, né, e de certa forma ia ganhar aí a impopularidade, né, diante das pessoas que queriam a prisão, né, do Lula, no caso, que foi, eu acho que, o grande protagonista dessa decisão. Mas, então, eu acho que ali é um ponto que a gente pode bater em cima. Como essa atuação da STF vem acontecendo, como você fala, está politizada. Então, começam a ocorrer decisões sobre situações de extrema relevância, pautadas, primeiro, em ganhar uma popularidade, e tem autores, eu acho que, não sei se é o Lênio que fala que isso começa, o professor Gilmar, eu acho que fala isso, que isso começa com a criação da TV Justiça, né? E daí a possibilidade dos julgamentos ficarem sendo assistidos, e daí todo mundo quer ser a estrela da novela, né? Então a gente começa a ter... Porque, gente, a STF sempre existiu. Quando que a gente começou a ouvir falar, né, do STF de maneira significativa? É de alguns anos para cá, então isso é recente, né? Por isso que eu acho que eu atribuo também a criação da TV Justiça, né? Eles começaram a querer ganhar popularidade e apoio da mídia, né? Não quer criar, e eu acho que o posicionamento do juiz não pode seguir, o posicionamento do magistrado não pode seguir dentro dessa lógica de não querer desagradar a mídia, não querer, né, de repente, se ele tem a missão de ser o guardião da Constituição, o intérprete da Constituição, então eu acho que precisa ter culhão para ocupar essa cadeira, né, como dizem. Posso só fazer um adendo, professora? Efetivamente tem essa função de controle majoritária, e nós que atuamos um pouco no direito penal temos um receio muito grande quanto à próxima nomeação do presidente Bolsonaro, porque sai o ministro Celso de Mello, que votou no sentido de que não é possível a prisão em segunda instância, e vai entrar um ministro que vai rezar a cartilha a princípio do novo presidente.
E o que impede que o STF discuta novamente a prisão em segunda instância, agora com uma maioria circunstancial? Então, era isso. Obrigado. Beleza. Deixa eu só passar aqui o pessoal que está no chat, gente, que não estão conseguindo abrir o microfone. Então, a Sara tinha mandado mais uma mensagem destacando no texto 1 uma citação do Pelbar, que ele fala que soberano é aquele que decide do valor ou da falta de valor da vida enquanto tal. Então, acho que entra dentro daquela ideia, né, que a gente falou, da crítica que a gente colocou, né, que as autoras do texto colocam. O STF, dão a entender, pelo menos, que quem ocupa o papel de soberano no Brasil é o STF, funcionam aí como footer, né? Mas eu acho que complementa com essa citação, né? Então, se o soberano é aquele que decide do valor ou da falta de valor da vida enquanto tal, e a gente está deixando essas decisões de grande relevância nas mãos do STF por uma omissão legislativa, eu acho que de repente se encaixa aí, aqui, não sei se é isso que a Sara quis dizer, porque ela só colocou para mim o trechinho. E o Guilherme, que também não está conseguindo ligar o microfone, mas que queria fazer um adendo ao que o Danilo disse sobre a mistura entre política e direito. É o que costumeiramente o Lênin Streck diz sobre quando a política passa a valer na condição de vale tudo entre uma guerra generalizada entre facções que acho que instrumentalizam o direito de acordo com os seus objetivos ideológicos mais permanentes, não entendi. E realmente a democracia é colocada em risco sob o rompimento do pacto constitucional. Então, só para a gente. Vai, Fred. Não? Pegando talvez aí, antes da próxima pessoa falar, essa citação que a Sara nos trouxe, do soberano é aquele que decide do valor ou da falta de valor da vida enquanto tal. Isso representa, pegando aí talvez o nosso marco teórico do Agamben, um outro viés, um outro pilar da construção da filosofia dele, que vem de Foucault e da biopolítica. A ideia de estado de exceção do Agamben, ela não está desconexa à ideia dessa biopolítica, ou seja, os estados de exceção servem para fins de guerras, né, para uma guerra civil, ou podemos dizer para uma guerra em relação a algum inimigo que a gente identifica como não pertencente ao governo. Isso até aparece no primeiro texto, eu acho, no primeiro capítulo ali, onde o autor explica a ideia do Agamben, né? Então, essa ideia da biopolítica, onde a política ela se torna de uma maneira tão forte a ponto de decidir sobre a vida dos sujeitos, que é um pouco do Foucault, eu não domino muito isso, talvez seja falando abobrinha aqui, mas representa a ideia de que o estado de exceção tem um inimigo declarado. E aí decidir sobre o valor da vida desse inimigo vão ser os destaques desse estado de exceção permanente. Se a gente teve na história ali da Alemanha, por exemplo, os judeus, e aliás, essa ideia do inimigo da guerra civil sempre aparece com dois fatores, que é a pessoa, né, o sujeito, e o campo de concentração dela, né, o local dela. Então, se a gente pega, por exemplo, lá na Alemanha do Hitler, são os judeus e o campo de concentração. A gente pega depois de 2011, do 11 de setembro, são ali o pessoal do Afeganistão, né, Al-Qaeda. Da Al-Qaeda ali, né, e coloca em Guantánamo, né. Se a gente pega hoje, talvez a gente perca a ideia de um local específico, mas a gente pode pensar no mundo antes da pandemia, da crise migratória, dos refugiados e dos campos desse refúgio, né, das humanitárias aí, né. E se a gente pega hoje, atualmente, e aí esse é um dos últimos textos que o Agamben escreveu nesses artigos, que mudou o paradigma de guerra. A gente não tem mais uma guerra transnacional. A guerra é de cada país consigo mesmo para acabar com o vírus, que é o seu inimigo interno. Mas aí, se a gente vai numa perspectiva de biopolítica, a guerra contra o vírus passa por uma guerra contra a população mais carente. Então, talvez esses que vão decidir, o soberano é aquele que decide no valor ou falta de valor da vida enquanto tal. São aqueles que estão definindo quais vidas internamente no nosso Brasil desigual tem ou não tem valor. E aí, quem está morrendo nos hospitais, a gente sabe quem é, né?
Nossa, Eu acho tô triste agora, né, interessante. meu? Acho interessante essa pegada, né, do inimigo que sempre existe para justificar um estado de exceção, né? O texto 2, que ela faz aquele apanhado histórico, a gente flagra isso nitidamente. Então, qual que era o inimigo lá na Primeira República, né? As insurreições, daí depois chega a ameaça comunista lá no Vargas, né? Então, sempre assim, sempre tem, a gente precisa do estado de exceção para combater algo que muitas vezes nem existe de fato, né? Às vezes nem existe de fato, é aquele inimigo invisível, né? Que não chega a ser o vírus, mas que é uma ameaça que não se concretiza, né? Quando a gente tem a ditadura lá no governo Vargas baseada na ideia de que ou era aquilo ou era comunismo, o golpe de 64, o golpe militar, a mesma coisa, né? Ou os militares assumem o poder ou o Brasil vai virar um país comunista. Gente, nunca nem passou perto disso acontecer, né? Então, mas a gente adotou livremente, a população aceitou livremente o estabelecimento desses estados de exceção para se precaver de uma via preventiva, que é algo também que o texto fala bastante, a utilização do estado de exceção como via de prevenção, né? A gente deixa de usar o estado de exceção para situações emergenciais para utilizar o estado de exceção numa via preventiva para tentar evitar esse inimigo que sempre existe no ideário de quem quer estabelecer um estado de exceção e precisa justificar isso de alguma forma. Mais alguém, pessoal? Flávia desligou o microfone, quer falar? Eu quero. Bom dia, gente. Desculpa a ausência de imagem, mas eu também não tinha um ambiente muito tranquilo para ter o vídeo, né? Então, preferi não ter imagem. Mas só para dar um pouquinho uma contribuição para a nossa discussão, eu acho que do primeiro texto, uma coisa que me chamou a atenção lá no finalzinho, assim, nas considerações finais, no primeiro parágrafo, onde elas colocam que o estado de exceção se manifesta como paradigma de governo brasileiro com diferentes facetas. Uma delas é com a desarmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tentam medir forças e acabam, enfim, seria mais essa questão da desarmonia dos poderes, onde eu acho que a gente consegue ver isso presente no momento que a gente está vivendo e que me fez refletir bastante, assim, no sentido de que quando a gente escuta pessoas leigas no assunto relacionado à política, a questões de direito, que não compreendem exatamente como é composta, né, toda essa questão dos três poderes, a função de cada um, como é formado cada um, o que cada um efetivamente deveria fazer em prol da defesa da Constituição e tudo mais. E a gente vê que essas pessoas, elas pegam muito o que a mídia tem colocado a respeito de tudo que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê essas colocações na mídia, nos jornais e tudo o que chega para as pessoas que são quem efetivamente estão sofrendo com tudo que está acontecendo, vem na minha cabeça essas questões assim, por exemplo, quando a gente discutiu as medidas provisórias, né, no âmbito trabalhista, um dia é uma coisa, no dia seguinte já é outra coisa, no outro dia já é outra coisa. Então, em que momento as pessoas as pessoas mais leigas nos assuntos vão poder lutar pelos seus direitos, vão poder buscar aquilo que é certo, sendo que um dia, cada dia existe uma alteração para aquilo que ela acredita ser o seu direito, né? Aquilo que ela acredita ser o certo. E, ao mesmo tempo que vem essa questão dessas alterações frequentes, ela liga a televisão num jornal onde o jornal está tirando totalmente a credibilidade ou fazendo uma crítica, às vezes, para, por exemplo, uma decisão do STF, porque falou isso, ou o presidente da Câmara fez isso, isso. Enfim, tirando, às vezes, a credibilidade daquilo que
que seria uma pontinha de esperança naquela pessoa que no seu dia a dia já está sendo complicado pela questão do isolamento social, pela questão, às vezes, dela precisar trabalhar e não poder trabalhar porque está tudo fechado, ou dela precisar trabalhar porque, enfim, é um médico, enfim, alguém que está à frente, né, no combate a essa questão. Então, essa questão da desarmonia entre os três poderes me fez, e toda a discussão, né, desse nosso... tudo que todo mundo colocou aqui hoje me fez pensar muito nisso, dessa guerra mesmo que tem acontecido entre o que as pessoas elas estão vivenciando, o que a mídia tem colocado e o terror que tem ficado assim na vida. Já não existe mais uma garantia de que o que é certo, o que é o melhor, o que é o meu direito e o que não é, porque a qualquer momento isso pode mudar. Enfim, acho que eu me embolei um pouco no que eu falei, mas eu queria só trazer essa discussão mesmo dessa desarmonia dos três poderes, que eu acho que é o que eu escuto, porque eu escuto muito assim as pessoas dizendo, por exemplo, assim, o presidente quer governar, mas o Supremo Tribunal não deixa. O Supremo Tribunal vem com uma decisão, não sei o quê. Mas o presidente falou, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, há umas críticas que às vezes as pessoas elas não têm mais essa segurança, né, de que cada poder está exercendo sua função, está fiscalizando um ao outro, está efetivamente trabalhando para que melhore, quando na verdade às vezes a gente vê que só está indo ladeira abaixo. É interessante também, só... Flavinha, nós entendemos seu embolo louco. Não, eu falei só que para ela ficar tranquila que ela embolou, mas a gente entendeu o que ela quis dizer. Sim, e talvez para complementar, falar do fato que aconteceu essa semana, né, do presidente ir até o STF andando para ter uma reunião ali com o Dias Toffoli. Isso também é simbólico, né? Porque isso não existe, né? Assim, foi muito criticada essa postura. Outros viram como uma postura boa. Eu me reservo porque tem os meios próprios para a comunicação institucional entre os poderes. O professor Ladeira, né, que deu aula para nós aqui na UEL, é um grande crítico, né, disso, e até falou assim, olha, ou você defende um ativismo judicial constitucional, ou você defende uma postura como que foi aconteceu, que é sentar para conversar sobre o que fazer com o país. As duas coisas não pode, né? E, enfim, é uma tentativa de mostrar que se quer esse diálogo institucional, mas talvez pela via incorreta, porque não segue a via do diálogo institucional efetivo, né, de respeito aos poderes, né? Mas, enfim, só uma reflexão também para mostrar essa preocupação em tempos de pandemia também em relação a esse diálogo dos poderes. Firminha, bom, e aí, damos sequência? Eu vou ler aqui só do chat. Eu vou pegar aqui só o chat que o Luiz Gustavo está sem microfone, diz que está sem câmera, diz que está com internet sim pela providência divina. Então ele fez uma colocação aqui, né, em respeito à questão do inimigo invisível. Então eu vou abrir aspas aqui que ele falou mal do presidente e vocês sabem que eu não sou uma pessoa que costuma falar mal do presidente, né, gente? Isso longe de mim, pelo amor de Deus. Bom, a diferença apenas que o inimigo invisível de agora é o inimigo de fato, né? Ao contrário do imaginário popular, que historicamente está relacionado ao fantasma do comunismo, apesar que Boçal, o presidente, constrói uma narrativa mitigando os efeitos do vírus inimigo, ou seja, medo do que não existe, desdém pelo que existe. Né? A questão da Flavinha ali, que o Rodolfo destacou, né? Da questão desse conflito entre os poderes que ficou muito evidente nessa marcha, né, do presidente do STF. Concordo com o Rodolfo. Tá travando, gente? Concordo com o Rodolfo quando ele diz que existem mecanismos institucionais de comunicação entre os poderes, e aquilo lá teve uma finalidade, viu, gente? Então, essa ideia de que o presidente acorda de manhã e sai fazendo as coisas às loucas, para mim, isso parece muito incorreto, muito falso pensar dessa maneira, né? Não existe nenhuma ação, nenhum passo é dado sem tá muito bem elaborado, né? Sem pensar. Então, até uma colega
compartilhou esses dias atrás no Facebook uma entrevista com um filósofo que foi dada para a Carta Capital, né? E ele falando, né, sobre o governo, e ele falando assim, gente, não, ele está se fortalecendo e as pessoas estão subestimando, né? Dizendo não, porque o Bolsonaro é burro, porque o Bolsonaro não sabe o que faz. Gente, ele sabe exatamente o que ele faz, né? Então, achar que aquela marcha lá não teve um papel significativo, né? Que foi, um negócio bobo, o presidente saiu e foi lá conversar. Não, ele não foi conversar, ele foi enfrentar, ele foi tentar desestruturar, né, desestabilizar perante a população, porque ele sabe que a população está acompanhando, né? Então, assim, inclusive esse cara ele falava, né, até a questão dos apoiadores, ele fala assim, ele não foi eleito com a maioria dos votos, foi eleito por 30% do eleitorado nacional. Só que esses 30% do eleitorado estão organizados. E os outros 70%, onde estão? Então, hoje a crítica a gente não tem uma esquerda, uma oposição organizada, mas a gente tem os apoiadores extremamente organizados. Então, enquanto ele tiver o apoio desses 30%, mesmo que eles sejam a minoria, ele não vai ser derrubado, porque esses 30% estão organizados. E são pessoas que estão dispostas a ir para a rua, inclusive, com risco de sofrer, de serem contaminados. Não é? Porque a gente está tendo as manifestações de apoio ao governo, as pessoas simplesmente, tipo assim, você vai ser contaminado, você vai pegar Covid-19, os caras falam, então nem aí, pelo presidente eu vou, né? Eu vou ali apoiar, eu vou fortalecer o governo. Então, esses 30% estão muito dispostos, né? De agredir enfermeira lá na Praça nos Três Poderes, né? Agredindo os profissionais da saúde que estão combatendo lá na linha de frente o vírus. Então, um negócio insano, mas que a gente está subestimando. Né, que a gente está subestimando. Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado quando a gente acha que essas coisas que ele diz, né, ou essas coisas que ele faz, são coisas sem pensar. Na minha opinião, não. Eu, particularmente. Eu acho que a gente subestima muito ele e ele não é tão burro quanto a gente gostaria, né? E ele não é tão bobo quanto a gente pensa, não. Eu acho que ele é tudo muito de caso pensado. Isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente corre riscos aí de ter a nossa democracia, que já é tão frágil, né? Porque você vê assim, as pessoas indo às ruas, fazendo manifestações, que é um pressuposto democrático para pedir AI-5. Então, assim, é complicado, né? A gente está vivendo um momento político muito delicado. Camila, eu acho que é o Vladimir Safatli, não é? Que deu essa entrevista para a Carta Capital. E se não for, acho que vale a pena procurar. Ele deu uma entrevista, eu até achei aqui. Bolsonaro se vê à frente de uma revolução em Marte, não vai parar. Isso, não vai desistir. É uma interpretação bem arejada, assim, né, de esquerda sobre o momento. Acho que vale a pena, quem tiver interesse aí, procurar. Safatli. Tati, quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto. Vou falar. Vou aproveitar o gancho que você falou sobre a questão do Bolsonaro, né, das observações que fizeram a respeito da posição política dele, que às vezes a gente fica achando que ele é burro e tal, não sabe o que faz, mas que, por outro lado, é uma visão bem estratégica mesmo. Quando a gente fala de democracia, quando o Bolsonaro foi se eleger e tudo, a gente, se você parar para pensar bem, você observa que não teve muita reflexão. As pessoas naquele momento, elas focaram em derrubar o PT, que talvez seja 70%, né, que ajudou a eleger ele, e os 30% que são um grupo organizado, que realmente é quem apoia ele, deve concordar com tudo que ele faz. Mas não teve uma reflexão acerca de quem era o Bolsonaro, o que ele estava propondo politicamente, né, qual seria o governo dele, etc. E isso não parece nem um pouco democrático, não teve nem um pouco, tipo assim, de diálogo ou reflexão a respeito. Também deixou de representar muitas classes, né, como a gente sabe, sempre agredindo minorias e pessoas vulneráveis e etc., propondo políticas bem contrárias, assim, pouco condizentes com o que a gente vê na nossa Constituição e o que normalmente deveria ser defendido por ele, né? Aí, além disso, desde o início eu vim acompanhando o que todos foram dizendo e cada hora que alguém falava alguma coisa, eu fui anotando, assim, alguns pontos principais, né? Que eu vi que meio que
se encontrou na fala de quase todo mundo, que era a questão das decisões discricionárias, né, e do STF, que envolve muito a questão moral também, né, quando a gente vai falar sobre direito, moral ou política, que são aqueles 3 círculos que vira e mexe estão sempre em confronto uma coisa com a outra, né, onde se encaixa, onde não se encaixa. Outra coisa também que eu observei foi sobre a questão do ativismo e da politização, né, da justiça, que nesse caso talvez não deveria ser um ativismo. Não lembro quem falou aqui do ativismo. Não sei quem falou do ativismo, esqueci agora, acho que foi você, né? E talvez não caiba um ativismo, mas de repente precise dessa questão da judicialização da política, né? Mas, além disso também, as perguntas que foram elencadas, né? Se a Constituição é suficiente, se ela está preservada e se vivemos ou não um estado de exceção. A questão do estado de exceção, que também foi colocado agora há pouco a respeito do desequilíbrio dos 3 poderes, que foi o que eu também entendi que é o que se mostra mais presente em configurar o estado de exceção, que é esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio a gente sempre teve no Brasil também, né? Não é uma coisa assim recente. É que agora a gente está vendo nítido na mídia e tudo, mas é um desequilíbrio que a gente sempre teve e que se você olhar talvez numa linha histórica, né, do tempo, pode ser o reflexo de alguns problemas que a gente tem hoje no STF, que daí vai envolver questões morais, né, questões políticas, porque é um desequilíbrio recorrente, assim. Então, acho que é isso. Foi as coisas que eu mais observei. E a gente consegue ver que algumas coisas estão bem interligadas a outras, né? E que, apesar de fazer bastante tempo que elas andam assim, agora com essa pandemia e tudo, elas explodem, né? Eclodiram de uma forma absurda e que se torna bem preocupante. Mas ainda assim, eu acho que a nossa Constituição, ela é suficiente, desde que ela seja bem interpretada, como também outro colega colocou, acho que foi o Danilo, né? Que a gente tem um problema de interpretação e que a harmonia dos poderes possa ser talvez reencontrada, né? Que ela se perdeu muito de uns tempos para cá. E aí sim, eu acho que a gente não tem estado de exceção. Acho que não caberia estado de exceção ainda, apesar de, num sentido, uma análise política, ele possa chegar bem próximo disso, mas acho que não teria estado de exceção. E eu acho que é isso, assim, as minhas colocações foram as observações que eu consegui fazer no decorrer de tudo que todo mundo falou, né? Acho que foi mais ou menos isso. Ok, Tati, obrigada pelas suas contribuições aí. Rodolfo, você é o nosso mediador, você propôs, né, as 3 perguntas aí que a Tati destacou, né? Então, se a Constituição está sendo preservada nesse momento, se a gente vive um estado de exceção permanente, era isso? Se a Constituição dá conta, né, é suficiente para reverter essa situação que a gente está vivendo no momento. E a terceira, acabei de esquecer, a pessoa tem Alzheimer, gente, não é possível. Dory, vocês já assistiram? Dory, pessoa com perda de memória recente. Texto constitucional é suficiente, texto constitucional está sendo preservado e se há um estado de exceção, né, permanente no Brasil. Se o Rodolfo acha que a gente conseguiu aí, ao longo das nossas quase 2 horas, responder aos questionamentos que ele propôs, uma vez que ele se propôs a mediar. A gente tem mais 15 minutos, nossa conexão vai cair, eu acho que o Danilo marcou 2 horas da reunião, 2 horas, então a gente tem mais 15 minutos e vamos cair, e daí já para a gente já se preparar para uma próxima reunião, a gente pode fazer daqui 15 dias, né? Nós não estamos fazendo nada mesmo, né? A gente pode fazer daqui 15 dias, para ter um tempo hábil de ler o texto, que quem vai indicar é o Fred, dentro daquela lista que a gente tinha previsto lá no nosso último encontro presencial, o próximo a indicar o texto é o Fred, mas isso depois pode fazer lá pelo grupo do WhatsApp, só para a gente fechar aqui, tá? Antes da gente cair. Rodolfo, te passo a palavra. Beleza, eu acho que, assim, pessoalmente eu fiquei muito contente com o nosso debate hoje. Fiquei no começo com bastante receio pela profundidade da leitura, né? Que era muito, a gente fala 4 artigos assusta, 3 artigos assusta, mas percebi que todos aí tiveram pelo menos uma experiência pessoal com um ou com outro texto. E vejo que interessante, né? Aqui no debate a gente conseguiu unificar todas essas impressões num debate bem profundo e de 2 horas praticamente.
A Tatiane já fez aí para a gente quase que um compêndio aí, né, umas considerações finais sobre tudo isso, e agradeço essa análise mais sistematizada, que a minha é muito difícil de fazer, eu não consigo ter essa habilidade, mas acho que a gente conseguiu responder sim essas 3 perguntas, né? A tônica aqui me pareceu que o texto constitucional é suficiente. A gente sabe que a Constituição ela vai se manter, não vai existir nenhum tipo de ruptura. Talvez, ficando gravado, posso pagar pelas palavras futuramente, não sei, mas tudo indica que não vai ser desconstituída essa nossa Constituição. Alterada talvez, já veio uma emenda, parece ontem, né? Hoje, não sei como é que está, mas enfim, talvez não tenhamos o mesmo texto constitucional, mas a Constituição em si está preservada. E também chegamos ao ponto de, aliás, vamos para a segunda pergunta, né? Se o texto constitucional está sendo preservado. Aqui, talvez a gente pode concordar que sim, mas eu resgato o debate que a gente trouxe dessas decisões do STF e do limite semântico aí para as interpretações que são dadas nas decisões que aparecem nesse período. Talvez o texto constitucional literal está sendo preservado, mas a interpretação e algumas extensões que são dadas a ele, aproveitando aí algumas contribuições do Danilo também que falou, talvez nos coloque aí um ponto de interrogação nesse segundo problema. E um terceiro, se existe um estado de exceção, podemos concordar que um jurídico formal, não, porque a gente não vive um estado de necessidade, estado de sítio, que for, né? Não temos essa declaração oficial, mas a questão que foi proposta lá quando eu lancei o artigo, né? Se a gente pode considerar um conceito político e um conceito jurídico de estado de exceção, que é isso que o Agamben faz no texto dele, talvez podemos concordar com base no segundo artigo, principalmente, que nunca deixamos de viver na história recente um estado de exceção permanente, apesar de que as formas jurídicas não nos revelem um estado de exceção jurídico institucionalizado. E aí, com isso, a gente fecha aí o debate. Eu agradeço a participação de todos e temos aí alguns minutinhos para a professora Camila orientar os nossos trabalhos futuros. Até mais, gente. Obrigado, viu? Bom, eu agradeço primeiramente aí o Rodolfo, né, que foi o primeiro aí dentro dessa nossa ordem de uma nova dinâmica, que eu acho que expliquei para vocês no nosso último encontro presencial. Eu quero saber o que vocês estão pesquisando, o que vocês estão se interessando, né, as fontes de onde vocês estão bebendo. Então, por isso, de passar essa prerrogativa de trazer textos, de vocês trazerem os textos, não só eu ficar, né, atribuindo o texto, porque senão dá até uma impressão que eu só vou passar para vocês aquele ponto de vista que eu coaduno, né? Então, não é essa a ideia. Então, agradecer ao Rodolfo, que foi o primeiro, né, a fazer a participar dessa dinâmica, trazendo 3 textos super atuais, super relevantes, né, trazendo aí pontos de vistas novos. Então, acho que todo mundo ficou aí um pouco impactado por um olhar do qual nunca tinha parado para pensar. Eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar nesse estado de exceção que não é jurídico, que não é formal, que fica obscuro às vezes, né? Fica ali por baixo dos panos, mas que a gente percebeu naquele texto 2 que historicamente a gente nunca se encontrou fora de um estado de exceção, ou tivemos breves períodos, muito breves períodos fora de um estado de exceção, né? E gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, né? Estava morrendo de saudade dos nossos encontros, que a gente possa ter esses encontros com menos espaço de tempo, por isso a minha proposta para daqui a 15 dias, mas daí eu lanço lá no grupo certinho para que todos possam se manifestar, essa data eu posso, essa data eu não posso, apesar que agora a gente no sistema online, qualquer um lá de um celularzinho é capaz de acompanhar aí a reunião, né? E passar para o Fred, se o Fred quiser falar alguma coisa, se ele já quer apresentar algum plano aí de texto, se ele já tem alguma coisa em mente, ou se vai pensar um pouquinho mais aí durante a semana. Eu tô pensando aqui, tô com algumas opções na cabeça, mas não vou me comprometer com nenhuma ainda. Quero dar uma relida nos textos, ver se... Porque às vezes o texto é muito grande ou muito específico sobre alguma coisa, eu vou dar uma pensada, mas eu vou tentar enviar o mais rápido possível, né, para dar tempo de todo mundo ler. Beleza. Gente, então queria só me despedir. Um beijo grande para vocês, uma boa semana. A gente vai se falando lá pelo grupo. Enviem lá as propostas, né, de temas que vocês querem trabalhar para o artigo do livro.
né? Vamos tentar todo mundo participar aí, que vai ser super legal, tá? Fico à disposição de vocês. Danilo, muito obrigada por ceder o seu espaço aqui no Zoom para nós, né? Porque o Danilo que marcou a reunião, porque o Zoom dele não cai. O meu cai, porque o meu é o acesso gratuito, então o meu fica caindo a cada 40 minutos. E daí o Danilão disponibilizou o dele, porque eu uso o Teams, só que o Teams é do Office 365. Eu não sei se todo mundo tem familiaridade com a plataforma, é muito boa, mas eu não sei se todo mundo tem familiaridade. E o Zoom me parece aí que está sendo bastante utilizado, todo mundo já tinha alguma experiência, salvo a Jess, né? Mas todo mundo já tinha alguma experiência com o Zoom, facilita bastante. E daí o Danilo gravou a nossa reunião, né? Então ele disponibilizando, eu envio lá no grupo também, para caso, né, o pessoal queira rever, ou quem não pôde participar depois queira acompanhar. Eu acho que é sempre interessante a gente ter isso arquivado, né? E daí vou até encaminhar lá para o pessoal lá do IDCC, para o coordenador acadêmico. Vai mandar o link no Google Drive. Beleza, Danilo. E daí, se for o caso, eu faço como eu faço com as minhas aulas. Eu faço um upload no YouTube, daí disponibilizo o linkzinho do YouTube, que eu acho que fica mais fácil de todo mundo acessar e não fica pesado, né? Mas eu aguardo daí. Gente, beleza? Podemos nos despedir, então, oficialmente? Obrigada mais uma vez, viu, gente? Beijo grande para vocês, adorei estar com vocês, acho que foi muito, muito, muito produtivo o nosso encontro, viu? Obrigada pela força, obrigada pela participação e dedicação de todos. Beijão. Dan, se quiser encerrar, fica à vontade.